com grande alegria que estamos aqui nessa casa de Anselmo, nessa tarde de hoje, sábado, para falar do mestre Allan Kardec. E quando eu fui convidada para fazer esse estudo, eu me deparei com a grandeza desse filósofo. Sim, porque Allan Kardec era um filósofo, um professor, um tradutor, que nasceu na França em 1805 e trouxe uma teoria que abalou as estruturas da ciência e da filosofia. Quem sabe quem foi Allan Kardec? Ninguém? Alguém já leu alguma obra de Allan Kardec? Então, para quem não tem conhecimento, né, assim, que não conhece Allan Kardec, na verdade, esse é um pseudônimo. Ele tem um nome em francês que eu vou ler para vocês. E ele, quando se deparou com a comunicação dos espíritos em reuniões fechadas, porque até então era proibido conversar com os mortos. Então, Allan Kardec passou a traduzir todas as perguntas, ele fazia através de perguntas, e os espíritos traziam respostas para Allan Kardec. Nada mais, nada menos do que qual é a origem e o destino de todos nós espíritos, porque todos nós somos espíritos. Aqui estamos encarnados, mas a nossa origem, a nossa pátria é espiritual. E Kardec foi escolhido para concatenar todas as obras que nós conhecemos do Espiritismo, que começou com o Livro dos Espíritos, em 1847, Livro dos Médiuns, 1951, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, que são as obras que nós estudamos na doutrina espírita. E essas obras, minha gente, escritas, né, em outro século, são atuais até hoje. E quando nós abrimos, né, o expositor Nachini estava aqui, abriu a obra, e lendo para nós, parece que foi escrito ontem. Porque quando existe uma verdade, essa verdade ela é inexorável. E ela transpõe o tempo. E essa foi a verdade que Jesus trouxe para nós. Porque na verdade Moisés trouxe uma lei civil. Não matarás, não roubarás, não desejará a mulher do próximo. Porque naquela época nós ainda éramos bárbaros. E a gente precisava limitar as nossas paixões. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio trazer a lei de amor. E posteriormente a Jesus, quando ele voltou para o plano espiritual, ele nos disse que nós não ficaríamos sozinhos. Porque ele estar aqui, mergulhado na carne, na reencarnação, como nós estamos, é como se nós estivéssemos cegos andando à deriva. Quem de nós aqui não passa pelos seus desertos, pelas suas dores, pelas suas questões de evolução? E muitas vezes essas questões, elas nos concitam profundamente a olharmos para as nossas sombras e olharmos para as nossas dores, talvez no sentido atávico, gerado até mesmo em outras encarnações, para que hoje a gente pudesse estar aqui, nesse tempo, espaço e nessa consciência, para darmos mais um passo à frente do nosso processo evolutivo. E Jesus, então, quando ele se despediu e foi para o plano espiritual, ele nos disse que deixaria um Consolador, que nós não ficaríamos sozinhos.
que nós teríamos uma bússola para seguirmos uma rota, para entender a nós mesmos. Porque quem de nós, no momento da dor, não culpamos o nosso pai, a nossa mãe, a vida, o governo, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso chefe? Todos nós, quando nos vimos em situações de dor profunda na alma, muitos de nós não queremos olhar para dentro de nós mesmos e conhecer qual é a verdadeira razão da minha dor. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe hoje aqui, a casa de Anselmo, essa casa de amor que nos acolhe. E não estamos aqui por um acaso, esse auditório cheio de encarnados e também desencarnados. Tem um tanto aí do nosso lado, né? Como é que você chama? Que fala Allan Kardec que nos trouxe isso. Ele concatenou essa pergunta: os espíritos influenciam a nossa vida? Eles responderam: praticamente são eles que vos governam. Então, a gente achar que nós não temos inspiração dos desencarnados, nós estamos equivocados. Então, é preciso que a gente cuide dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes, porque nós carregamos uma legião conosco. E lá, quando a gente está lá no nosso trabalho, a gente pensa assim: mas é só uma sonegaçãozinha de imposto de renda, não vai fazer mal, né? Nós estamos sendo vigiados, tem uma legião de testemunha nos olhando. Mas isso não é para nos constranger, é para dizer que é lei. E essa lei está em todas as obras que nos trouxe Allan Kardec. Então, Allan Kardec, na verdade, o nome que eu quero dizer para vocês, né? Porque o nome dele tem o seu nome. Deixa eu dizer o nome deles. Alguém sabe qual que é o nome de Allan Kardec? Leon. Agora meu celular. O nome dele, então, era, na verdade, Hipólito Leon de Dizar de Guimão, educador e pedagogo. E ele, pessoal, foi discípulo renomado de Pestalozzi, um grande educador, um grande filósofo. E vocês têm conhecimento como que iniciou essa comunicação de Allan Kardec? As comunicações iniciaram, de forma muito materializada através das mesas girantes. Então, na Rússia, na França, na Espanha, principalmente na Europa, as pessoas se reuniam de forma velada para fazerem comunicação com os espíritos. E posteriormente começou então uma comunicação escrita, batidas na mesa, comunicações escritas, e Allan Kardec começou então a escrever, concatenar todas essas conversas de pergunta e resposta, que foi uma maneira bastante didática, que ele encontrou de trazer essa doutrina maravilhosa para os nossos corações. Então, Kardec, primeiramente, existe um livro, um filme, tá, gente? Quem quiser assistir hoje o filme de Allan Kardec, está na Netflix ou deve estar em outro canal de streaming também, mas conta a história dele. E ele precisou ser forte, corajoso, destemido, e principalmente precisou ser cumpridor da sua missão, mesmo abalando toda uma sociedade da época. Porque até então era proibido, conforme dizemos, falar com os espíritos. E quanto mais levar para uma comunidade de acadêmicos e filósofos médicos uma doutrina que Allan Kardec categorizou como ciência. Então nós podemos dizer que o Espiritismo, em primeiro lugar, é uma ciência, porque existe teoria, e essa teoria ela foi comprovada.
Ela foi feita de uma maneira de procedimentos científicos, teses, né, e antíteses. Ele criou uma ciência. Não só criou, não, né, ele traduziu uma ciência. E não só traduziu, ele publicou livros, foi para a tribuna e falou, né, Allan Kardec foi até mesmo deputado, ele gostava muito de política, ele foi um deputado. E de até mesmo levar isso para grandes centros onde tinha a cabeça intelectual da sociedade francesa. E Allan Kardec fez muitos inimigos. Certa feita, um bispo espanhol pediu, como na época da Inquisição, onde nós éramos queimados, né, e todas as doutrinas contra a religião católica também, todas as obras espíritas de Allan Kardec foram queimadas. Então ele passou por muitas dificuldades, né? Teve que transpor muitas questões para conseguir cumprir a sua missão. Está viva até hoje para acalentar os nossos corações. Aí eu pergunto para você, qual é a sua missão? Porque ninguém está aqui na Terra por engano, né? E conforme Evandro diz, não viemos aqui a passeio para tomar refrigerante e comer pipoca sábado à tarde. Estamos aqui numa casa espírita buscando um pouco mais de entendimento sobre a filosofia de Kardec. Qual é a nossa origem e qual é o nosso destino? Saia de casa agora. Eu moro no bairro Paquetá, o Breto, ali, Pampulha, e uma vizinha, uma senhorinha que passa a porta da minha casa, recolhendo latinhas, né? Eu fiz amizade com ela parou hoje lá e falou, Flávia, eu estou muito triste, estou doente, quebrei meu pé, não tenho dinheiro para o remédio, meu marido está doente, meu genro, e falou uma série de questões para mim, dizendo assim, além de tudo, estou deprimida. Mas eu tenho muita fé em Deus de que eu vou melhorar. E aí eu pergunto para vocês, será que esse Deus de amor, onipresente, onisciente, é um Deus que de perdão, um Deus que nos acalenta, será que Deus não está vendo essa senhora e as suas necessidades? Por que nasce uma pessoa com saúde e uma sem saúde? Nossa origem, nosso destino. Porque uns nascem com uma condição financeira exacerbada e outros nascem com dificuldades financeiras. Qual é o porquê dessas grandes desigualdades sociais? Então eu sei que ela é evangélica, né? Eu falei, eu vou fazer uma oração para a senhora, estou indo para a igreja agora, vou rezar para a senhora, mas olha, isso passa, tudo passa. E foi mesmo Jesus, né, o nosso Jesus, que nos ensinou que todos nós, inexorável, teremos um destino, todos nós chegaremos na evolução, todos nós seremos espíritos superiores, todos nós seremos anjos, luzes. E isso, pessoal, não é de acordo com a nossa vontade, não é voluntariedade, é lei inexorável. Podemos atrasar um pouco a nossa evolução, mas todos nós, podemos ficar até mesmo estacionados, porque também foi uma verdade que Allan Kardec nos trouxe. Ninguém retroage. A gente não vem para uma vida, reencarna, para sucumbir. Aí os nossos mentores ficam lá assim, nossa, tomou bomba de novo, agora ela não vai mais para a escola. É verdade, gente? Na escola humana, quando a gente toma bomba, o castigo nossos filhos não irem mais à escola porque tomou bomba, o que a gente faz com os nossos filhos? Volta lá e repete o ano. E às vezes ele vai sair muito melhor repetindo o ano. Às vezes não era um momento bom para ele,
Ou às vezes ele entrou antes no colégio, adiantado, não tinha maturidade. Então repetir faz com que ele seja o melhor aluno da classe, comumente. E nós que somos pais e que somos humanos, fazemos isso com nossos filhos diletos. O nosso Deus, onipresente, onisciente, de amor, vai nos castigar para sempre, pessoal. Então nós erramos aqui, vamos para o umbral, ou vamos para o purgatório, e vamos ficar lá para sempre. É assim que funciona? Então todos nós temos a chance de estarmos aqui, reencarnados. E os amigos espirituais dizem para nós que se nós soubéssemos a importância de uma encarnação, o quão é importante nós expurgarmos das nossas memórias, atávidas, padrões de repetição de comportamento, de culpa, de exclusão, de não aceitação, de ingratidão, e de uma série de outras questões que nós sentimos em nossas almas. Quem de nós nunca sentiu isso? A culpa é que minha mãe dava mais amor para o outro irmão do que para mim. Verdade, gente? Ou então falar assim, nesse meu marido, a culpa é dele, nunca falou que me amava. Certa feita, uma senhora terminou uma encarnação, chegou lá no plano espiritual, falou para o mentor dela assim: fiquei 60 anos com aquele traste. Tô livre, Aí falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos programar agora uma outra encarnação para você voltar lá e aprender a amá-lo. Porque só ficar com ele não resolve. Então eu fiz a pergunta: quem de vocês tem a coragem de contar aqui para nós? O que você sente no seu coração? Qual é a sua missão? Pode ser uma missão pequena, porque na verdade ela é pequena só para nós, mas às vezes ela é uma missão enorme de equilibrar a sua família, de ser aquela pessoa que acorda todo dia de manhã e faz uma oração para os seus pares, aquelas pessoas que comungam todos os dias do seu amanhecer, do seu entardecer, do seu anoitecer. Pode ser que você seja aquela pessoa que faz o alimento, prepara o alimento para eles. Quem gostaria de compartilhar conosco? Porque hoje é para a gente falar da missão de Kardec. Mas Kardec está nos convidando, além do conhecimento, olharmos para nós mesmos e falar, temos um exemplo. Moisés, Jesus, Kardec e eu, Flávia. Como está o meu projeto, minha missão, que eu escrevi lá em cima, com meus mentores, com os anjos? Eu sinto no meu coração que eu estou fazendo o meu melhor? Ah, não, porque eu queria ser presidente da República e não consigo chegar nem a vereador. Não importa o cargo. Às vezes, a presidência da República vai ser sua falência. Porque os Espíritos também falam para nós que o poder, muitas vezes, ele é tão mais difícil do que uma posição de subalternidade. Porque para a gente usar o poder, a gente tem que ser já uma pessoa equilibrada. Como Allan Kardec foi. Porque Allan Kardec, além da filosofia, da ciência, que é o estudo sistemático de teses, antíteses, até chegar no resultado, nos ensinou também que a teoria espírita é filosofia. A gente sempre costuma dizer que no espiritismo nós temos duas asas. A asa do conhecimento moral, conhecimento intelectual, estamos aqui estudando o intelecto, mas também a asa do conhecimento moral. E nós precisamos das duas asas para a gente alçar voos. Porque não adianta, olha, fiz o curso de médium da casa, tem 30 anos de doutrina espírita. Você cumprimenta o assessorista que fica no elevador do seu trabalho? Você cumprimenta a faxineira que está fazendo serviços gerais? Então você não está colocando em prática a teoria espírita. E todas as leis universais
estão prescritas na Igreja Católica, na religião católica, na protestante, todas. Todas as doutrinas que falam, as religiões que falam de Deus, de Jesus e de amor, ensinam-nos a olhar para o próximo, a amar o próximo como a nós mesmos. E às vezes, o que te trouxe aqui hoje, é para a gente refletir. Conhecimento moral nós já temos, intelectual nós já temos, estamos aqui. No sábado à tarde, podemos estar num restaurante, num barzinho, não tem problema nenhum estar lá, mas escolhemos estar aqui, recebendo, doando ectoplasma, recebendo passes magnéticos dos nossos anjos que estão aqui conosco, e recebemos estar aqui para reflexionarmos o que nós podemos fazer para nos tornarmos uma pessoa melhor. Porque o Kardec, ele fez tudo o que ele podia fazer e um pouco mais para cumprir a sua missão. Vou dizer para vocês por que disso. Na época, nós não tínhamos e-mails, WhatsApp, né? Na época eram cartas. E no filme conta isso, né? Tinha um quarto da casa de Allan Kardec lotado de cartas, que as pessoas se comunicavam com ele através de cartas. E às vezes muitos médiums que tinham fenômenos mediúnicos e perguntavam: estou ficando doido? Ou isso é uma manifestação mediúnica? E ele queria responder a todos. Não tinha uma equipe, né? Como nós temos aqui, cada um tem sua função, cada um tem sua tarefa. Ele fazia sozinho. E virava noites e noites escrevendo, conversando com os espíritos, traduzindo batidas na mesa. A princípio, o A era assim, o B, o C, cada letra tinha um toque a mais de batido. Imagina, qual o código Morse, né, que tem que ficar ali. Então ele conversava assim, de forma muito rudimentar. E as milhares de pessoas que escreviam para Allan Kardec, ele tentou responder, até que ele adoeceu um corpo físico, de exaustão. E fora que ele tomou pedrada, xingamento, foi exposto na mídia na época, né? Os jornais, sei lá, nos locais, né? Da alta burguesia, porque ele frequentava, né? Ele era um intelectualizado, ele frequentava os locais de filósofos. Então Allan Kardec efetivamente cumpriu sua missão. Mas não foi só uma missão intelectual. Ele cumpriu a missão e demonstrou, nos provou, através do exemplo dele, o que é a lei de amor. E assim como Jesus, ele balançou as estruturas hierárquicas da França em 1857, até quando ele foi nascer. Pode falar. Eu estava esperando que você avançasse e chegasse nisso que você falou mesmo, para eu te lembrar. E além de tudo, teve assim, esse auxílio espiritual, por exemplo, muitas pessoas na época, né, também, já incluí hoje nós, né, foram, assim, vamos dizer, transformadas, né, os apóstolos falam no segredo, transformadas pela obra dele. Aí eu estava lembrando daquele rapaz lá naquela ilha, no Rio do Amor e Ódio, da Alemanha, que o rapaz recebe muitos espíritos, né, caem na vida dele, e foi através dessa obra que teve uma modificação toda na vida dele, que ele veio parar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né. Então, assim, modificou a vida, né, de muitos espíritos, não é verdade? Através das obras. Com certeza. Olha, a gente não consegue nem dimensionar as estruturas que ele promoveu. Por quê? Porque ele trouxe verdades, pessoal, que até então não era possível nem ser reflexionada. Por exemplo, que existe reencarnação. Porque uma coisa é, por exemplo, o
uma pessoa ter esperança. Eu tenho esperança que se eu estudar para o concurso, um dia irei passar. Então um filósofo fala assim, a esperança, ela é corroborada pelo temor, porque eu não tenho certeza. Mas a reencarnação, Allan Kardec trouxe para nós que é uma certeza. Ah, sabe, eu nunca conversei com meu irmão que desencarnou. Mas eu só vim aqui no hospital, né, da Casa Anselmo, algum lugar, de conversar com o espírito. Ah, mas eu não acredito. Porque ele está achando que isso é misticismo, que a pessoa tem esquizofrenia. Não existe conversa com o espírito. Cada um vai acreditar no que dá conta de acreditar. Allan Kardec trouxe para nós. Foi no livro Os Espíritos. Se é possível nós, nesse estágio de evolução que nós estamos, entender o que é Deus. Porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Aí os Espíritos respondem, quem sabe? O princípio de todas as coisas. Alguém já sentiu Deus na sua vida? Alguém já conversou com Deus? E aí eu vou dizer para vocês a técnica que eu utilizo. Tem dias, como todos nós, tem dias que eu passo por desertos. E nesses momentos, eu agradeço os amigos espirituais, eu agradeço os anjos, falo assim, agora é papo reto meu e Deus. Oi, que sua filha, assim eu não dou conta, me ajuda. Porque dessa forma fica muito pesado para mim, aí eu não vou cumprir minha missão. Me dá uma resposta, mas por favor, fala, desenha para mim, que se escrever eu não vou entender. Aí de repente eu escutando uma música e falo assim, para você que perguntou para Deus uma pergunta, eu falei, opa! Então a resposta é, às vezes eu escutei a música evangélica, eles têm uma mediunidade, pessoal, o que acontece nas igrejas evangélicas de mediunidade, a gente nem acredita. Puro processo mediúnico. E eles são muito bem instruídos, porque eles fazem um louvor com o coração. Nós espíritas somos intelectualizados, não podemos manifestar as emoções, temos que ser contidos, né? O evangélico chora, canta, levanta o braço. De vez em quando eu vou lá, louvo, canto, problema nenhum, pessoal. Ah, eu estou ferindo a Casa de Anselmo de jeito nenhum. Cada um é de um jeito. Tem gente que tem que sentir emoção, eu sou dessa, tem que sentir, tem que cantar, tem que chorar, né, amiga? Minha amiga está aqui e falava isso. Então, o Espírito trouxe para nós assim, lá no Livro dos Espíritos, no nosso estágio atual, nós não temos instintos, né? Fugiu a palavra, percepções, para compreender Deus. Ah, mas nós temos 5 instintos. É muito mais profundo entender Deus. Que o dia que nós entendermos Deus, sentirmos que cada célula nossa, cada pedacinho, cada partida do nosso coração, ele está batendo conosco, que nós somos um só com o Pai. Jesus falou, eu sou um só com o Pai. Mas peraí, nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Não foi ele não é meu Criador? Então eu estou contida nesse contexto maior e eu pertenço a essa divindade. Então, na hora que a gente for buscar Deus, a gente não precisa buscar fora, a gente tem que buscar dentro. E como nós ainda somos crianças, né? E muitas vezes a gente faz birra, eles falam que a gente faz birra, às vezes vem a amiga do oi, eu passei na porta, vim te visitar, a gente, não quero te ver, tchau, quero ser feliz. Mas você está no caminho errado, não, mas... E aí, é o momento que a gente precisa aprender, nós espíritas, né, vivenciar que a dor, muitas vezes, ela é poética, que a dor tem um ensinamento, e que se nós aprendermos com esse ensinamento, nós não precisamos ficar parados aqui, plantado igual árvore,
no mesmo compasso, repetindo e dando bis na vida, nos mesmos aspectos, perspectivas, nossa, de novo problema financeiro, nossa, de novo desemprego, de novo arrumei um traste de um namorado, de novo atraí um chefe tóxico. Aí quando a gente percebe que nós estamos no ciclo da repetição, nós temos que escutar a dor. Então falar assim, oi, o problema desse relacionamento aqui não é o outro, não é você. Faz diferente. Porque quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. E se o seu problema é financeiro, que tal tomar um pouco mais de cuidado com as suas parcerias, com os seus investimentos? Aonde que você está acreditando, a confiança que você está depositando nas pessoas? Por que não ser mais racional, como a doutrina espírita nos convida a ser? Se o problema é relacionamento, que tal você parar de julgar o outro? Porque uma das questões que nós temos é acreditar que nós somos perfeitos, que só o outro tem defeito. A gente não consegue ver o defeito do outro. Perfeita não, vai deixar. Tá bom. A gente não consegue ver o defeito do outro perfeitamente. A gente não tem um critério de julgamento tão acirrado, tão acurado em relação aos nossos filhos, ao nosso marido, às pessoas que trabalham conosco. A gente sabe de cor os defeitos que a pessoa tem. Ah, ele é muito acomodado, nossa, ele não faz nada, nossa, ele não busca aperfeiçoamento. Oi, e você? Quais são suas questões que você não quer ver e que às vezes está vendo refletido no outro? Você precisa olhar para si mesmo. Eu preciso olhar para mim mesmo. Entende? Porque quando a gente vê no outro e dói, toma porque é seu. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles olharam, os índios olharam as caravelas, eles não entendiam o que é aquilo, eles nem identificaram, nunca viram. Ficaram lá sossegados, lá vivendo a vidinha deles, até que os portugueses adentraram na costa brasileira. Então, se você não reconhece, é porque você nunca identificou. Agora, se você vê que te incomoda, é muito mais seu do que do outro. E Allan Kardec veio nos ensinar, que abalou as estruturas, não só a reencarnação, como também trouxe um conceito diferente de caridade. Ah, mas aqui a gente faz a campanha do quilo, a sopa fraterna, palestra, passe. Eu participo de muitas atividades na casa. Tem um livro que eu gosto muito, que fala assim: quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. Não é sobre fazer a tarefa, é sobre colocar em prática o amor. Se você faz a tarefa e um amigo te liga e fala assim, não vou falar com ela, que ela fala muito, às vezes ela está prestes a cometer um suicídio, você não está atento a ser verdadeiro, caridoso. Se você continua criticando o outro, você não está sendo caridoso na sua gênese, na sua base. Porque ser caridoso é minimamente aceitar o outro como o outro é, com o que ele dá conta de ser, com o que ele tem para dar. Mas a gente quer que o outro dê tudo para nós. E às vezes a gente não está dando nada. A gente não está fazendo nenhum movimento, nem mesmo para suportar, para conviver de forma pacífica com o outro. E a gente critica. Ah, meu marido, te contar, meu marido fuma, vai para um grau, vai desencarnar como suicida. O homem é pacato, o homem é bonzinho, não faz nada de mal, gente. A mulher azucrina a vida do marido. Quem está tirando a paz da casa? Todo dia a mulher briga com o marido em parar de fumar. Por que ela não olha para ela e fala assim, qual que é o seu vício? Sabe o que é vício, gente? Falta. Quem aqui não tem uma falta na vida? Ah, eu como chocolate todo dia, mas chocolate faz bem para a saúde. Quem disse?
depois que descobriram o açúcar, nunca tivemos tanto índice de câncer. Dizem que com açúcar as moléculas do câncer crescem mais, as células crescem mais. Ok, faz um jejum então de falar mal dos outros. Para de olhar para o marido. Entende? Onde que Allan Kardec nos cutuca e nos convida a cumprirmos a nossa missão. Eu quero escutar vocês. Quem aqui pode falar para nós? Eu vou falar o meu também. O que é na sua missão algo que você tem que mudar a rota, melhorar? Essa taxa nós estamos refletindo aqui. Ou aqui todo mundo já chegou ao espírito perfeito, um aqui já é anjo. Quem aqui tem esse cuidado, essa caridade de aceitar o outro como ele é? Ou quem compartilha comigo? Eu preciso melhorar nesse quesito, aceitar o outro como é. Eu consigo ver a alma do outro, consigo destrinchar tudo no outro. Muitas vezes não me identifico nessas questões que precisam ser melhoradas. Tolerância, né? Tolerância. Tolerância. E às vezes, como é que você chama? Maria José. Vou te dizer uma coisa, às vezes, essa tolerância precisa começar em nós mesmos. Vou contar para vocês um caso. Todo mundo conhece. Saulo, na estrada de Damasco, ele era doutor da lei, homem que nasceu na nobreza, intelectualizado, ele estudo, menino, disse que era bonito o homem, bonito. Tinha tudo o homem, 1,80 m de altura, o homem era perfeito. Matava cristãos. E ele era exímio caçador de cristãos. Era a missão da vida dele, cumprir o que Roma tinha determinado. Encontrou Jesus na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dizem que ficou cego, né? Mas eu acho que isso é figurativo. Enfim. Você acha que... Porque diz que Jesus, né, conversando lá com os mestres da ciência, falou assim, olha, eu preciso de um CEO, um executivo, para a minha tarefa de levar a minha palavra além de fronteiras. E meus discípulos aqui são muito bons, estou treinando eles, né? Eu não vejo os defeitos deles, todo mundo era simples, né, gente? Pescador, tinha o Pedro Brigão, né? O João, cada um tinha as suas questões que tinham que ser transformadas. Mas Jesus só via as coisas boas, né? E ele ressaltava as qualidades de todos. Mas Saulo era perfeito na oratória e na missão de traçar projetos além extraterritorial, como Jesus queria. E quando Saulo percebeu em Jesus aquela magnitude, aquela luz que transformou todas as entranhas de Saulo, que ele não teve dúvida de que era um missionário e que ele deveria seguir aquela luz, aquele chamado. Vocês acham que Saulo falou assim, não, Jesus, deixa eu te contar, eu matei muitos cristãos, não posso seguir essa missão, não posso ser o CEO dessa tarefa, desse projeto, porque estou cheio de culpa. Agora estou com depressão, sinto pânico, preciso tomar remédio. Bom, vou ficar 6 anos em cima de uma cama porque matei cristão demais. O que Saulo fez, gente? Oi, para onde que eu tenho que ir? Agora? Estou indo agora. O maior assassino de cristãos foi ele que foi tocado por Jesus. O que nós fazemos com as nossas culpas? Em primeiro lugar, a gente adoece. A gente não dá conta de deparar com o nosso erro. Ai, se eu tivesse feito diferente, era pouquinha coisa que eu tinha que ter feito diferente, não ia ter esse resultado. Nossa, vou morrer, acabou pra mim, tô com vergonha.
estou me sentindo uma pessoa péssima, eu não tenho valor nenhum. Cadê a caridade com nós mesmos? Nós fizemos o que fizemos, era o que nós sabíamos fazer, naquele contexto e com o conhecimento que nós tínhamos. Os mentores falam para nós que a gente tinha que mudar essa palavra. Nós não cometemos erros, nós estamos aqui em aprendizado. Nós tivemos um aprendizado. É certo? Foi doloroso, mas me trouxe mudanças profundas na minha alma. E agora, a próxima vez que eu me deparar com esse ciclo de repetição, de dar bis na minha vida, eu já aprendi a lição, eu já sei olhar para outra direção. Porque também Allan Kardec vem nos ensinar, isso mexeu com todas as estruturas filosóficas e da ciência, que nós, para sermos felizes, precisamos dominar as nossas paixões. Mas não é aquela paixão de adolescência, que a gente fica escutando música platônica, são as nossas paixões. Quer ver só? Você acorda de manhã, como é que você chama? Fábio. Pega seu carro, sua moto, vai trabalhar. Você está bem, feliz naquele dia. Vem a pessoa que está fechada. Você começa a xingar, você começa a esbravejar. Eu sou advogado e o professor fala assim conosco na faculdade. Qualquer um de nós pode ser um homicida. Basta estar no momento de raiva e tiver com a arma em punho. Quantos crimes acontecem no trânsito? Porque nós ainda não aprendemos a dominar as nossas paixões. E a paixão aqui significa instintos. Instintos de raiva, de explosão. Ah, não, Flávia, mas eu não fiz nada, eu só reagi. Pessoa que veio e me deu uma fechada. Oi. O outro pode dar um ataque de pelanca para lá. Nós temos que manter o nosso equilíbrio. Não é sobre o outro. Propósito, a gente costuma dizer que o outro nem existe. Só existe a nós mesmos. Porque a gente não muda o outro. A gente só muda a gente. Porque quando eu mudo, aí eu vou ver o outro de uma outra maneira. Eu não sei se ele está correndo pelo hospital, a mulher dele está morrendo lá. Eu não sei se ele acabou de ser demitido. E no ponto cego lá no carro, ele não me viu. Vai em paz, meu irmão. Vou rezar aqui para você. Então a felicidade que Allan Kardec nos trouxe, que ele veio nos ensinar, e foi essa pergunta, eu acho que 819 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: qual é então a maneira mais efetiva para eu ser uma boa pessoa e evoluir? O que vocês acham? Se a gente tivesse uma única chance, um projeto para a gente executar, para a gente evoluir e ser feliz, o que vocês fariam? Amar o próximo, como eu te disse. Quem mais? Vamos elencar aqui. Nós estamos aqui reunidos aqui, vamos escrever um livro, vamos falar assim, um projeto para que na hora do start, do gatilho mental chegar, o que você precisa fazer para que você evolua e seja feliz? O que vocês acham? Amar ao próximo. O Fábio me falou. Quem mais? O que você acha, Vando? Um ato, uma atitude, uma ação que vai nos ajudar a evoluirmos mais e sermos felizes. Está lá no Livro dos Espíritos. Ninguém? Não julgamento, né? Não julgar. A Cida trouxe não julgar o próximo. Sabe o que os amigos espirituais falaram para nós? Está lá no Livro dos Espíritos. Que outros filósofos já nos trouxeram? Homem, conheça-te a ti mesmo. Não, mas eu não quero
gente passa vidas e vidas sucessivas sofrendo pelas mesmas razões, pelas mesmas questões. E aí eu falava, né, que para nós espíritas, muitas vezes a gente confunde o sentido e o conceito da dor. Nossa, como é que você esqueceu o nome? Seu nome? Luciano, eu sofro tanto, Luciano. Se eu te contar a minha vida, você vai chorar comigo 3 dias e 3 noites. Cada coisa que me aconteceu na minha vida, a gente adora cultuar a dor, mas a gente quer ficar com a dor e a gente não quer mudar, não quer transformar, quer abraçar a dor, né? Coitado de mim. E para a vítima não tem solução, pessoal. Então muitos espíritas entendem que quanto mais eu sofrer, mais eu vou evoluir e mais eu vou ficar purificado. Mas eu xingo Deus. Tem hora que eu nem vou na casa espírita e falo, agora chega, quero sair da cruz. Tem uma startup, eu acho que é Trabalhadores da Luz, que faz umas piadinhas, né, para o doutrina espírita, muito engraçado. E aí tem assim uma pessoa sair da cruz, agora chega para mim, vou largar essa cruz. E pessoal, se a gente não aprender a sofrer e transformar esse conhecimento, nós vamos continuar dando bis à nossa existência. Porque a gente blasfema, a gente não domina as paixões, a gente incomoda o outro, a gente culpa o outro, a gente inferniza quem está à nossa volta. Ai, mas eu sou um espírita tão caridoso, porque eu sofro demais e sei sofrer. Será? Porque saber sofrer, olha, Allan Kardec foi escolhido missionário consolador, né? Quem concatenou o Consolador. E certas questões das qualidades e virtudes de Allan Kardec, como a benevolência, como a entrega, a disciplina e o amor pela tarefa, ele não escreveu. Porque missionário que é missionário não precisa falar, ele é descoberto. Nossa, fulano me falou uma coisa tão bacana, aquilo me cativou. Nossa, mas fulano tem uma postura, tem exemplos. A gente reparando em fulano, ele é coerente com o que ele vive, com o que ele fala, com o que ele prega. Aí a gente descobre as pessoas que estão no caminho certo da evolução, que estão caminhando. Aí a gente perde um ente querido, a gente chora e grita e aí as pessoas vão ver que eu amava a pessoa. Entra em depressão, fica triste, revolta, por que eu? Por que aconteceu comigo, né? Quem de nós, eu nunca fiz isso, gente. Quem de nós nunca fez? Agora, quando a gente fala assim, o que eu tenho que aprender com essa situação? Dor, vem cá. Eu faço assim, põe a dor, senta aí, vamos sentar nós duas. O que você quer me ensinar? O que eu não estou aprendendo? Me ensina a corrigir isso, me ensina a transformar. Aí a dor é poética. Aí, muitas vezes, nós vamos estar exercitando, praticando o amor. E tudo que Allan Kardec trouxe para nós. Quem aqui já revelou com a dor? Ah, mas na casa espírita eu não vou lá não, eu gosto da igreja evangélica, que é bonito, tal, tem instrumento, o povo é bonito. Na casa espírita, o povo só fala de dor e sofrimento. Mas aprender com a dor, eu acho que tem, por exemplo, eu vim para a casa espírita pela dor. Eu estava cansado de sofrer e fui buscar em outras religiões, eu não encontrava, entendeu? Então eu vim para a casa espírita por intermédio de um amigo. E encontrei a solução de muita coisa que eu estava. Então eu agora sou grato a essa doutrina, pratico dentro das minhas possibilidades. Eu acho que assim, a dor, eu aprendi com ela, eu procurei meio que não consegui. Aí eu vim na casa espírita e encontrei essa solução. como é que você chama? Antônio. Antônio, deixa eu te contar.
Todos nós viemos pela dor. Mas Levanta quem vem pelo amor. Eu estou. 99% viemos pelo amor. Acho que pelo amor tem 1%, né? Mas tem gente que fica na dor, como você falou, sofrendo eternamente. E tem nós aqui, que por exemplo estamos aqui aprendendo e estudando, a gente aprendeu com a dor. Sentou a dor no corpo, o que eu preciso fazer? Se modificar, né? Buscar alguma coisa de melhor dentro de mim. Então, onde que eu consegui isso? Estudando a doutrina espírita, compreendendo. E foi nela que eu consegui encontrar muitas coisas que eu não encontrava na verdade. Não estou julgando nenhuma doutrina, nenhuma outra religião, não estou para julgar nenhum. Mas foi nela que eu encontrei. Então, é nela que eu continuo. E é muito importante também dizer isso, sabe, Antônio, que a doutrina espírita, né, é uma doutrina que vai nos ensinar a dominar as nossas paixões, tá? Só que muitos de nós espíritas ainda não compreendemos que é uma interpretação da gente, ver se vocês concordam com isso, que também a doutrina nos ensina a sermos luzes, a sermos felizes. Eu me nego a acreditar que a doutrina espírita vai me ensinar só o que fazer quando estiver sentindo dor. Porque se eu almejo a minha evolução, se eu almejo ser uma pessoa melhor, eu quero falar de boniteza, eu quero falar de luz, eu quero te falar de oportunidade, eu quero falar de felicidade. Pois não. Claro. Só porque quando você entra na doutrina espírita, a primeira coisa que te pedem é reforma íntima. Você não consegue ficar aqui se você não se reformar. Se você não tentar mudar, fazer alguma coisa melhor. Então, se você não muda, você vai embora. Sim. Vou para outro canto, porque aquilo me adequei. Entendeu? Aí eu tenho que fazer reforma. E tá tudo certo, por exemplo, pode ser que numa família tenha uma pessoa espírita, uma evangélica, uma católica. Minha filha nasceu espírita, que ela já ia para a doutrina espírita, eu grávida. Um dia, ela foi numa missa e falou assim: mãe, eu quero ficar aqui. Eu falei: tá ótimo, filha, pode ficar. Hoje ela é católica, tá tudo certo. Depende da nossa necessidade, da alma, naquele momento. Pois não. A doutrina nos liberta. Nos liberta, ela é nos ajuda a libertadora. libertar. Aliás, ela está sempre falando para a gente que nós somos livres para fazer o que quisermos. Exato. Né? Nos dá livre-arbítrio clareza da situação. Vamos responder por tudo que fizermos, mas somos livres. E aí vem a questão da paixão. Né? Muitas mães fazem assim: o amor aprisiona, ciúmes, quer a pessoa só para ela. Gente, a gente tem que aprender a soltar, como o Evandro falou. E aí, né, 30 anos de doutrina espírita, o que eu fui observando? Teve momentos que eu senti assim, né, que eu não podia me libertar da dor, né, que eu tinha que cultuar a dor. E eu cheguei num momento, né, de reflexão, né, e Allan Kardec traz isso para nós em Obras Póstumas, que é necessário, né, uma das questões também que ele trouxe, né, uma grande repercussão, né, na época, né, da pregação dele, é a maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é, ainda que no plano de prova e expiação, onde todos nós somos trabalhadores da última hora, estamos sendo convidados à reforma íntima, à transformação, sentimos em nossos corações a alegria de viver. E quando a gente chega do outro lado, né, faz a passagem, a transcendência, que muitos perguntam assim: e aí, você foi feliz? Não, eu fui espírita. Fiz tudo que tinha que fazer, mas felicidade eu quase não sentia. Gente, mas são coisas singelas. Aí é voltar à nossa centelha divina. Você já viu desabrochar de uma flor? É sair do profano e vir para o sagrado. Já viu um bebê, gente, que é a coisa mais fantástica, mais transcendente do que um bebê, um cachorrinho, um filhotinho, né? Estou falando sobre a minha ótica, né? Mas às vezes sei lá, uma paisagem, olhar o mar, olhar o céu, entende? Então a gente tem diariamente convite, assim como Allan Kardec teve, de cumprir a nossa missão, mas nós ficamos engessados, paralisados com a dor.
posso fazer nada. Hoje eu não consigo nem sair da cama. Estou sofrendo, estou com dor de alma demais. E a vida passa. E a reencarnação vai, coloca o pé, que a vida põe no chão. E naqueles momentos da dor mais profunda, a conversa é com o papai. Direto, papo reto, papai. Assim é demais para mim. Menos, ajuda um pouquinho, então me dá uma solução para isso. A solução vem, gente. Principalmente deixando o que ficou lá atrás e andar para frente, como diz Paulo. Eu aprendi muito lá atrás, mas estou marchando o rumo que está à minha frente. Porque senão a gente acaba deprimindo, porque está olhando para trás. E aí eu quero fazer uma dinâmica rapidinho com vocês, mas antes disso, para nos inspirarmos, quem quiser fazer. Tem na verdade é uma poesia, eles falam que é de Nelson Mandela, mas é de Mariene, tem um outro sobrenome, que diz o seguinte: o nosso maior medo, o que vocês acham que é o nosso maior medo? Sofrer. Vocês acham que é o fracasso? Sofrer? Sabe qual que é o nosso maior medo? Não pertencer. É de ser feliz além da conta. Porque fracasso, pessoal, todos nós já sentimos um bocadinho desse negócio. Inadequados, né? Isso não é pra mim, eu não valo nada, eu não tenho valor. Então ela nos considera dizer assim, sabe qual é o seu maior medo? É de ser feliz. É de deixar a sua luz brilhar. Porque quando você permite que a sua luz brilhe, quando você se dá conta que você pode ir mais além, e de que você pode aproveitar a sua encarnação e a sua missão com leveza, com alegria, aprendendo com a dor, mas sem se misturar com ela, aí nós permitimos que todos aqueles que estão à nossa volta também acendam a sua luz. E muito tempo nós interpretamos a doutrina espírita como desliga a luz, porque senão é orgulho, é ego, isso é muito feio. Falar que você é bom nisso, nossa. E aí, cadê a parábola dos talentos? Jesus tem um talento. Qual é o seu talento? Qual é a sua missão? O que você faz bem? O que você sabe fazer de bem? Como é que você chama? O que você acha que você fala assim? Isso é a coisa que eu faço melhor na minha vida. Ensinar. Aí, Josimar, não, Josimar, esconde, você é muito feio, orgulhoso. Não fala que você é bom nisso. Não, gente. Ah, e o pintor? Né? Não. Vem uma tarde aqui, estamos todos aqui, vamos fazer disso uma grande egrégora. Por favor, vamos viver a nossa melhor vida. Diz que a reencarnação, quando a gente aproveita a encarnação, que a gente dá muitos passos na evolução. Mas para isso nós temos que ser felizes. Para isso nós temos que ter maturidade espiritual. Caiu, levanta os joelhos conjuntados e caminha. Tá doendo? Papai, tá doendo. Papo reto, gente, não precisa de anjo ir na casa de Anselmo, o mentor falar comigo, para mandar um recado para Deus. Não, ele é seu pai. Jesus nos ensinou isso. Jesus não falou assim, Pai Nosso, meu Pai Nosso. Falou, Pai Nosso que estais no céu. Então o convite é, vamos viver a nossa melhor vida. Reencarnação. Hoje, estamos aqui. É hoje e agora. Eu quero desejar para você, antes da nossa gente fazer uma dinâmica rapidinho, a melhor vida. Que vocês possam honrar muito os ancestrais que caminharam e deixaram a estrada para nós. Pensa, não tinha celular, não tinha carro, não tinha nada, andava era em cima do cavalo, as dificuldades que eles vivenciaram, né? Deixaram mais fácil. Ai, mas eles erraram. Eu tenho memórias aqui dos meus ancestrais. Agradece. Abençoa, segue em frente e vá viver a sua melhor versão. Mas antes da gente terminar, vou pedir para você, se você concordar, fechar agora os seus olhos, por favor. E eu vou pedir para você se conectar com o momento mais doído, de maior dor e sofrimento que você vivenciou nesta encarnação. E eu quero que você agora se depare com esse momento, com o olhar do observador, desfusionando dessa perspectiva, como se você tivesse distanciado, e que você
converse com você mesmo, como se você fosse um mentor, mostrando para você mesmo todo o aprendizado que aquela situação te trouxe. E agora eu peço que você se converse agora com a dor. Como se a dor fosse uma entidade, estivesse à sua frente, corporificada, conversando com você. Dor, tudo bem? Diga seu nome, né? Estou aqui. E aí, vamos bater um papo. O que você quis me ensinar naquela situação? Hoje eu já consigo ver sobre uma outra perspectiva. Hoje eu já consigo compreender um pouco mais o que você queria me ensinar. Naquela época eu não tinha autoridade. Eu te blasfemei, eu revoltei com Deus, revoltei contigo mesmo. Mas hoje eu consigo olhar diferente. E eu quero te abençoar. Abençoador. Eu quero te agradecer por você ter me trazido até aqui mais forte, mais maduro, mais preparado. Foi um grande aprendizado para mim.